Olá, Aldors, tudo bem? Meu nome é Gabriel Faria, eu sou analista de sistemas de negócios aqui no do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um aplicativo que muitas das vezes não é tão debatido, não é tão visto na base de dados, mas que é um aplicativo muito interessante e indispensável para a sua empresa. Hoje a gente vai falar sobre o aplicativo de conhecimento. Então eu trouxe já a gente para dentro de uma base de dados aqui da Odoo para a gente poder ver na prática qual que é o uso desse aplicativo de conhecimento, né? Eu já reorganizei aqui também os meus aplicativos para deixar o aplicativo de conhecimento logo em primeiro lugar, né? Essa é uma funcionalidade muito boa e simples da Odoo aqui que você pode só clicar no ícone de algum aplicativo e depois de um segundinho ele faz uma inclinação aqui no ícone e você percebe que você pode agora sim movimentá-lo na tela principal, né? Então, já que eu quero falar sobre o aplicativo de conhecimento, eu já deixei ele organizado nessa estrutura aqui para a gente. Quando eu abro aqui o aplicativo, por sua vez, ele já vai trazer para mim, é claro que sou um administrador da minha base de dados, um artigo bem interessante que por padrão já vai vir carregado, em que ele ensina você a preencher e utilizar algumas das funcionalidades do aplicativo de conhecimento. Então esse artigo já fica a dica aí, que ele é muito interessante de você dar uma lida para entender um pouco mais sobre algumas funcionalidades que não ficam tão aparentes assim no aplicativo. Tá? Claro que a gente vai falar sobre algumas delas, não só nesse vídeo, mas nos próximos vídeos também sobre o aplicativo de conhecimento, mas fica aqui essa dica. E bom, basicamente o aplicativo ele vai ter sempre essa estrutura. Na direita eu vou ter o conteúdo do meu artigo e na esquerda eu tenho todos os meus artigos que, é claro, né, eu também tenho o direito de acessar e também eu posso ver como que eles estão estruturados. Vamos entender um pouquinho sobre essa estrutura. Basicamente, no aplicativo de conhecimento, aqui na barra da esquerda você vai ter os artigos que você tem direito de acesso a observar, editar e etc. Tá? Isso porque vocês já devem ter reparado, logo aqui embaixo a gente tem uma parte privada do aplicativo de conhecimento, onde cada usuário pode criar os seus artigos privados. Então, se você tem, por exemplo, aquele material em que você ainda está trabalhando, ainda está em edição, e você não quer necessariamente publicar ele para toda a empresa, você pode tratar ele dentro do seu espaço privado e uma vez que ele já esteja montado, vamos dizer que esse aqui seja o artigo, por exemplo, o Boas-vindas administrador, eu posso vir aqui nesses três pontinhos logo aqui na parte de cima e clicar em mover para. E aí eu escolho a parte de espaço de trabalho, se eu quero que ele seja um artigo principal aqui no meu espaço de trabalho. Esse espaço de trabalho, ele é basicamente o local onde ficam os artigos públicos da minha empresa, onde qualquer usuário consegue entrar e ver aquele artigo. Então, quando eu clico aqui, clico em mover artigo, agora sim, ele deixa de ser um artigo privado e passa a ser um artigo público. Então, qualquer usuário conseguiria vir aqui e acessar. Além dessa forma de publicar os artigos, movendo eles para o espaço de trabalho um pouco mais manualmente, a gente poderia fazer isso também um pouco mais facilmente, só clicando aqui em cima do artigo e arrastando ele para dentro de algum espaço. Nesse caso, eu estou tentando pegar um artigo que é do espaço de trabalho e colocar ele somente para o meu espaço privado. Então, clico aqui no mover para privado e ele move para mim. Se eu quiser fazer novamente o caminho contrário, eu posso só clicar, arrastar ele aqui para cima e mover ele para o espaço de trabalho. Mas a ideia aqui desse vídeo não é a gente ficar falando muito sobre direitos de acesso dos artigos, tá? Isso vai ser material para um próximo vídeo. Mas agora vamos entender o seguinte. Já que eu consigo mover os meus artigos entre os espaços, o que seria esse favoritos aqui em cima? Esse favoritos, basicamente, reúne, como o nome já diz, os seus artigos favoritos. Então, imagine numa base populada onde eu tivesse, não sei, 300 artigos, e eu quero salvar sempre aqueles 5 ali que eu estou sempre tendo que acessar, consultar o material ali dentro. Eu posso vir aqui e eu já tenho, é claro, essa estrelinha douradinha aqui em cima, porque esse aqui já está favoritado, por isso ele aparece aqui no favoritos, mas eu posso pegar, vamos dizer, esse aqui que se chama suporte, não está marcado como favorito, clico aqui e ele vai passar a estar aqui em cima, tá? Então, o favoritos não é necessariamente um espaço em específico que você está colocando esse artigo, diferente do espaço de trabalho ou do espaço privado. Ele é só, basicamente, uma forma mais rápida de você acessar aqueles artigos que são mais interessantes para você, tá? Entendida então essa parte dos favoritos, vamos entender agora um pouquinho sobre esse pequeno ícone de setinha que a gente tem ao lado do nome dos artigos aqui, tá? Ele já indica para nós, né, claro, que quando a gente clicar, a gente vai ver exatamente isso aqui, ó, uma ramificação de hierarquia dos seus artigos. Então você pode ter um artigo e dentro dele outro artigo e por aí vai, certo? É claro que fica uma dica de boa prática de você também não ir fazendo essa hierarquia ficar muito longa.
um artigo dentro de um artigo dentro do outro artigo, porque isso com o tempo, né, e com a quantidade de hierarquia que você for colocar, vai ficar um pouquinho confuso de você utilizar o aplicativo. Mas basicamente aqui, para que a gente vai usar essa hierarquia? Justamente para fazer uma divisão de conteúdo, né? Então você deve ter, por exemplo, departamentos dentro da sua empresa. Cada departamento pode ter o seu artigo principal e dentro dele os seus artigos inferiores, tá? É basicamente para isso que a gente tem essa estrutura. Então, um artigo aqui, por exemplo, que é o meu artigo que eu criei, né, só para fazer essa demonstração, que se chama Vendas, ele não tem conteúdo nenhum, ele tem somente um título. E não tem problema, porque basicamente eu uso ele somente para estruturar e organizar os outros artigos. Se eu vier aqui no Dica de Vendas, também não tem nenhum conteúdo aqui dentro, né? Mas se eu venho para o Boas Práticas de Abordagem ao Cliente, aí sim eu já coloquei aqui, por exemplo, um conteúdo que eu gerei aqui para demonstração, tá? Então assim a gente pode ir fazendo. E é claro que se eu abrir aqui, aí eu já não tenho mais nenhum artigo aqui dentro, tá? Eu poderia colocar texto aqui dentro do Dica de Vendas? Poderia. Só dar um Enter aqui e basicamente começar a preencher. Ou até mesmo dentro do meu espaço principal, que é o Vendas. Eu também poderia colocar conteúdo aqui dentro. Mas não tem muito propósito, porque eu quero realmente usar isso só para organizar os meus artigos, certo? Uma vez entendida a lógica, então, da organização dos nossos artigos, da questão dele estar publicado ou não publicado, agora a gente vai falar sobre a criação dos artigos. Como que você cria um artigo novo efetivamente? Bom, a primeira forma, e muito fácil, né, é esse botão de novo artigo logo aqui em cima. Você pode reparar que quando eu clico em novo artigo, ele sempre vai trazer para dentro do meu espaço privado primeiro, tá? Então ele começa aqui como se fosse um rascunho de um artigo no meu espaço privado, então nenhum outro usuário vai ver esse artigo. Mas é claro que eu poderia fazer o preenchimento dele aqui, então, artigo de exemplo. Posso clicar aqui em cima do título do artigo, porque aí ele já pega o título que eu coloquei aqui no corpo e já renomeia para mim também o meu artigo, assim que eu faço esse clique. Vou salvar aqui e aí, novamente, quando ele está privado, eu posso só jogar ele para dentro do espaço de trabalho para deixar ele público. Vamos colocar ele aqui na parte de baixo, por exemplo, né? Então, esse botãozinho de novo artigo já é muito útil para isso. Se você quiser agora criar um artigo dentro de outro artigo em específico, por exemplo, digamos que eu quero criar uma nova dica de vendas para minha equipe de vendas. Eu venho aqui direto nesse espaço do dica de vendas. Vamos diminuir aqui também alguns outros que são desnecessários. Vou vir aqui, vou clicar no maisinho e aí ele já vai abrir esse meu novo artigo direto dentro desse artigo pai, vamos dizer assim. Uma vez que você fez a criação então do seu primeiro artigo, você vai começar a querer popular esse artigo, né? Preencher ele enfim, com seu conteúdo. E basicamente para fazer isso, a gente vai ter essa estrutura muito boa aqui da Odoo que vai ajudar bastante a fazer esse tipo de preenchimento, que é esse comando barra, né? Quando eu coloco esse comando aqui, a Odoo já vai me fornecer aqui diversas estruturas e funcionalidades muito inteligentes de texto que vão, como eu falei, ajudar o preenchimento. Então, se a minha intenção, por exemplo, é ter nesse artigo deixa eu colocar aqui primeiro o meu título, né? Então, tabela de preços, por exemplo. Eu posso vir aqui também logo abaixo, dar o barra e colocar, então, como eu disse, a minha tabela, né? E aí eu escolho, vamos dizer que eu quero uma tabela que seja 4x4 aqui. Escolhi o tamanho dela e aí eu já posso ir fazendo o preenchimento da minha tabela dinamicamente. E olha que legal, eu consigo também ir colocando texto enriquecido dentro de cada célula da minha tabela, né? Então, o aplicativo de conhecimento ele é feito para isso, para te dar muita liberdade de criação na hora de estilizar, né, e compor os seus artigos. Você também pode, por exemplo, clicando aqui no botãozinho, né, nas três bolinhas, clicar aqui e adicionar uma capa para o seu artigo e já deixar ele bem mais estilizado. Substituir essa capa. Posso clicar aqui para reposicionar a parte que fica visível, basicamente, né, da imagem da minha capa também. Enfim, eu consigo fazer diversas customizações aqui dentro. Mas agora, será que esse artigo que eu estou criando, ele serve somente e unicamente para ficar aqui dentro do aplicativo de conhecimento? Ou a gente consegue usar esse aplicativo e os conteúdos que foram colocados aqui dentro em outros lugares da Odoo? Com certeza a gente consegue. Vamos ver onde, por exemplo, a gente conseguiria puxar um conteúdo aqui do aplicativo de conhecimento para um outro aplicativo. Para fazer isso, basicamente, a gente vai começar criando termos e condições, por exemplo. Esse foi o caso que eu peguei para exemplificar. Então, digamos que nós temos diversos termos e condições para os diversos tipos de produtos ou serviços que nós vendemos,
né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu montei termos e condições de um serviço chamado serviço de consultoria. E como eu quero usar ele fora do aplicativo de conhecimento, eu usei essa funcionalidade aqui da prancheta, tá? Se você quiser criar uma nova prancheta, por exemplo, dentro de um artigo, você só dá aqui novamente o comando barra, pode rolar aqui para baixo e você já vai achar a funcionalidade da prancheta, tá? Qual é o uso da prancheta, basicamente, né? Como vocês podem ver, aqui eu já poderia, né, ter um botão muito prático aqui para copiar todo o conteúdo que está inserido aqui dentro, mas eu não vou querer copiar ele manualmente dessa forma, tá? Eu vou querer utilizar ele de uma maneira um pouco mais prática. Para isso, a gente vai entrar aqui no nosso CRM. Eu vou criar aqui, nesse caso, um novo lead para poder utilizar o preenchimento automático lá daquele meu artigo. Então, vou chamar aqui de cliente teste, fazer aqui a criação do registro, adicionei o meu lead e agora, por exemplo, digamos que eu quisesse fazer o preenchimento das notas internas dessa oportunidade automaticamente através daquele meu artigo. Eu poderia vir aqui em cima e aí vejam que eu tenho o mesmo íconezinho do aplicativo de conhecimento. Quando eu clico aqui, ele já vai me disponibilizar esse modal aqui para eu selecionar um dos meus artigos e utilizar eles aqui dentro, tá? Como vocês podem ver, não está aparecendo os meus artigos ali de termos e condições. Então, a própria Odoo já me diz aqui, né, uma dica de eu colocar o botão de interrogação e algum pedaço, né, o título do meu artigo. Então, nesse caso, vou colocar aqui o interrogação e aí eu busco por termos. E aí já temos aqui termos e condições, dentro dele o serviço de consultoria. Muito prático de achar um artigo, não é mesmo? Então, quando eu clico aqui, ele já vai deixar aqui, ele vai abrir, é claro, né, o aplicativo de conhecimento por cima do meu aplicativo de CRM. Reparem aqui em cima que eu ainda estou no CRM. E agora sim eu posso clicar para utilizar aquele conteúdo da minha prancheta para enviar isso como uma mensagem, como conteúdo de um e-mail, por exemplo, ou usar como notas para preencher a minha oportunidade, por exemplo. E aí, já está aqui, nas notas internas da minha oportunidade, do cliente teste, já está aqui preenchido todo aquele texto prontinho. Então, a gente pode replicar essa estrutura em diversos lugares. Como eu falei, a gente ia usar para termos e condições, né? No caso aqui eu usei um pouco no lugar errado, mas vamos aqui no criar nova cotação, por exemplo. Agora sim, nas cotações, nós temos aqui o campo de termos e condições. Mesma coisa, se eu quero preencher com aquele texto, posso buscar aqui. Termos e condições, está aqui o serviço de consultoria, clico para abrir novamente e ele já troca aqui o propósito. Vocês repararam que quando eu abri ele pela minha oportunidade, ele já me deu a oportunidade de usar essa prancheta para preencher as notas internas. Agora, como eu estou abrindo através de uma cotação, ele já me dá a oportunidade de usar esse mesmo texto, só que dessa vez como termos e condições, certo? Então, um mesmo texto ele pode ser usado dinamicamente aqui, né, para preencher diversos tipos de registro que você quiser. Se eu estivesse falando de um pedido de compra e não de um pedido de venda, eu poderia usar a mesma lógica para preencher ali os termos e condições. Bem legal, né? E era isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal, nesse vídeo. Um vídeo introdutório sobre o aplicativo de conhecimento. Mais para frente a gente vai gravar novos vídeos para falar um pouquinho mais sobre algumas especificidades desse aplicativo, mas vocês já tiveram uma boa noção de para que ele serve. Agora vocês já podem começar a documentar os processos da empresa de vocês, a montar os templates de mensagem que vocês querem utilizar de maneira mais prática, por exemplo, entre várias outras coisas que vocês podem fazer com o aplicativo de conhecimento, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!